qual o impacto da inteligência artificial na ciência e na produção científica, como a inteligência artificial pode contribuir com os pesquisadores e com a produção científica de impacto de alta qualidade. Para conversar um pouquinho sobre esse tema, o Mundo Acadêmico de hoje tem a grande honra de receber o professor Valtenciso Poloto. Professor, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, pela gentileza e honra de conversar aqui no Mundo Acadêmico. Muito obrigado, Vitor. Eu é que agradeço, né? Parabenizo aí pelo canal, pelo seu trabalho nessa divulgação importantíssima e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Passar aqui um breve resumo do, de fato, bastante extenso currículo do professor Valtenciso. O professor Valtenciso é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, onde coordena o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia, o GENANO, da USP. É presidente da comissão do Portal de Escrita Científica da USP de São Carlos, foi coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, além também de membro titular do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal também de São Carlos e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP. É bolsista produtividade do CNPq, nível 1B. Já orientou dezenas de alunos de pós-graduação e 65 supervisões de pós-doutorado. Desenvolveu e ministra anualmente o curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica no Brasil e no exterior. Desenvolveu também DVDs e cursos online sobre escrita científica, a gente vai conversar um pouquinho disso também. E ministra minicursos sobre como escrever artigos científicos e editoração científica em várias universidades fora também. Publicou mais de 220 artigos em revistas internacionais, 20 capítulos de livro e tem 30 depósitos de patentes, com 9 cartas já concedidas. Possui mais de 10.500 citações no Google Scholar e fatores H, 48, 51 e 60 no Web of Science, no Scopus e no Scholar, respectivamente. Ministrou mais de 550 palestras convidadas em eventos científicos e didáticos no Brasil e no exterior. Além disso, é parecerista internacional de projetos de pesquisa de diversas agências internacionais de fomento. Aqui um resumo, de fato, breve do bastante extenso currículo do professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pela gentileza de conversar com a gente no Mundo Acadêmico. Eu começo a nossa conversa, embora a pauta seja inteligência artificial em produção de ciência de alta qualidade, artigo de impacto, né? Fazer um breve preâmbulo, né? Eu acho que não tem, uma opinião muito pessoal, um artigo de alto impacto sem antes ter também uma ciência de alto impacto, né? E antes até mesmo, né, de uma ciência de alto impacto, a gente precisa, se me permite, falar um pouquinho de falar das características de um bom pesquisador, né? O pesquisador precisa ter algumas características para fazer uma ciência de alto impacto, para depois fazer uma produção, uma publicação aí sim, de alto impacto. Então, eu vou começar a nossa conversa aqui perguntando a você, quais são as características, né, de um bom cientista, de um bom pesquisador, para chegar depois nesse tema nosso aí de produção científica de alto impacto. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Bom, começamos com uma ótima pergunta. Começamos do começo, isso é ótimo. Então, vamos lá. Em todos os nossos cursos sobre escrita científica, essas são as mensagens iniciais. Você está certíssimo. Antes de pensar em escrever um artigo científico de alto impacto, nós temos que fazer ciência de alto impacto, ciência ousada de alto nível, ciência até de alto risco, né? Então, isso é o que vem antes. Então, muito bom. Mas com relação à sua pergunta sobre o cientista, é muito interessante, né? Eu vou até me estender rapidamente aqui no tema, Victor, porque isso é muito interessante. Você tem um grande público, muita gente próxima da universidade, mas pessoas também que talvez não estejam tão próximas da vida, do cotidiano das universidades, né? Então, sempre quando a gente fala de cientista, de pesquisadores e cientistas, se a pessoa, para a nossa sociedade um pouco mais distante, que não tem um contato direto com a universidade, sempre vem aquele estereótipo, né, daquele profissional, um gênio, muitas vezes. A figura do Einstein aparece bastante como estereótipo aí de um cientista, a genialidade, né? Então, o que eu gosto sempre de falar nos nossos cursos é que genialidade é bom. Se você é gênio, continue assim. Mas, claro,
um cientista tem que ter na sua base duas características que são fundamentais, que são curiosidade e criatividade. Sem curiosidade e criatividade não se faz ciência. Sejam os alunos de graduação, sejam pós-graduandos, sejam pesquisadores já com muito tempo de estrada, né? Se de algum momento a nossa curiosidade ou criatividade ficou em baixa, Vitor, é um problema seríssimo. E o mais legal dessa história é que a gente não precisa, né, se esforçar tanto para desenvolver essas características. Nós nascemos curiosos e criativos. O que a gente tem que fazer é manter, né? Inclusive no processo de formação de cientistas, nos nossos programas de pós-graduação, nós, orientadores, supervisores, temos que ter essa meta, né? Esse objetivo, manter aceso ali e fomentar cada vez mais os nossos alunos curiosidade e criatividade para que eles não desanimem, que é um problema sério que temos visto nos nossos programas de pós-graduação. Então, essas características são as fundamentais, é a base de tudo, Vitor. Genialidade vem decorrência dessas características. Einstein, por exemplo, se destaca pela sua criatividade, não é? Pela curiosidade e criatividade, daí que vem sua genialidade. Muito bom. Aliás, tem uma frase que me permite aqui, tem um aforismo que eu gosto muito, né, que é genialidade é esforço, né, as pessoas às vezes confundem as coisas, né, você é uma pessoa esforçada, a chance de eventualmente no futuro ser considerada uma genialidade é muito, muito próximo, né. Professor, quais são as características da escrita científica? O que é uma boa escrita científica aí? Fala um pouquinho pra gente aí, o que vai diferenciar uma boa escrita de uma não boa escrita aí científica no âmbito acadêmico? Olha, para responder rápido, ao longo desses 20 anos que eu me envolvo, tenho me envolvido com escrita científica, o principal aspecto de uma boa escrita científica é o conhecimento sobre o gênero, sobre a estrutura desse gênero textual que é a escrita científica. Isso é que nos falha muitas vezes. Então, isso posto, vamos analisar um pouco mais de calma. A escrita científica é um gênero textual, da mesma maneira que você tem, né, poesia, romance, ficção, outros gêneros, você tem a escrita científica. E o principal documento, né, mais comum da escrita científica é o nosso artigo científico regular, inclusive, é o mais comum, né, mas é o que a gente mais produz, né, embora existam outros tipos de artigos de revisão, ou communications e assim por diante. E uma coisa importante que eu tenho visto ministrando esses cursos ao longo de todos esses 20 anos, é que muitas vezes os nossos cientistas esquecem que a publicação do artigo científico, né, que não é atividade fim do cientista, vamos deixar isso bem claro, né, atividade fim do cientista, seja em qualquer área, qualquer uma das grandes áreas, é trazer um avanço científico para a sua área, certo? Então, isso é muito importante. Nós não somos pagos para publicar artigo, não é essa a nossa atividade fim. Nossa atividade fim é trazer avanços para a área, seja em ciência básica, aplicada, engenharias, em todas as áreas. Acontece que há um modelo de publicações atual, que pode mudar no futuro, que faz com que, para que a gente traga os avanços para os nossos pares, para a área, e também, consequentemente, para a sociedade, eu preciso desse documento que é o artigo científico, né, internacional. Então, quer dizer, nossa atividade fim não é publicar artigos, é trazer avanços, mas eu preciso desse veículo que leva essas informações. Na maioria das vezes, claro que há exceções, em algumas áreas, algumas sub-áreas, claro que um livro pode fazer esse papel, ou um ensaio, uma monografia, né, mas de maneira geral, o artigo científico tem essa função. Então, uma das coisas que eu sinto, né, assim, é bastante visível para os nossos pesquisadores é essa questão de o que é o artigo científico em termos de estrutura. Há uma maneira, como gênero, né, possui suas características próprias. Né? O que diferencia um artigo de um romance, a combinação de palavras que está ali, por que você não usa certas palavras, certas combinações que um poeta usaria, ou que um texto jornalístico usaria, mas um texto de um artigo científico não. Então, essa questão de estrutura
é fundamental. E é isso que mais pega, eu acho, né, como dificuldade para a gente escrever bons artigos, né? Independente da qualidade dos resultados, Vitor. Muito bom. Aliás, eu vou fazer uma inversão aqui, eu iria falar isso mais no final da conversa, mas vou tomar liberdade já perguntar para você. Você falar um pouquinho da sua plataforma, professor, porque eu sei que você tem, aliás, o último curso que você ministrou tinha mais 70 mil inscritos, né? Então, assim, né, falar um pouquinho da sua plataforma, do curso que você ministra, porque lá você explica em detalhes, né? Já assisti algumas das boas aulas, por exemplo, o que escrever no resumo, como escrever um bom resumo estruturado, é o que você está falando, a questão da estrutura você apresenta muito bem no seu curso e por favor, pode fazer a divulgação, por gentileza, aí da sua plataforma. Bom, muito bom. Então, nós temos duas plataformas principais, né? Uma institucional, que é o Portal da Escrita Científica, e há um canal do YouTube acoplado a esse portal. Aliás, esse portal, eu hoje estou na presidência dessa comissão, mas envolve o trabalho de, né, vários profissionais, né, nossos colegas aqui das bibliotecas, nossas bibliotecárias, o pessoal da informática, né, daqui do nosso portal, a quem eu agradeço muito. Então, nós temos lá no canal Escola de Pesquisadores, é só procurar, fácil de achar, Escola de Pesquisadores USP São Carlos. Então, lá vários cursos, inclusive esse último que você mencionou, só me permite uma pequena correção, nós tivemos 45 mil inscritos, dezenas de países participantes, né? Então, foram 4 módulos, né, que estão aí disponíveis ainda. E é uma plataforma também pessoal minha, chamada Zuco Escrita, zucoescrita.com. Uhum. Nessa plataforma a gente tem um curso completo em EAD, em 8 módulos, onde os alunos vão, né, assistem as videoaulas, tem perguntas para responder, e no final tem um certificado ali de curso pela internet. E também centenas de milhares aí de usuários. Então, são plataformas disponíveis, né, online e totalmente gratuitas, né? Então, vale muito a pena, né, agradeço a você por essa oportunidade de divulgação. Então, vale muito a pena a gente divulgar para que os nossos alunos, e para todos os níveis, desde os alunos de graduação, mestrandos, pós-docs, doutorandos, professores, temos bastante professores fazendo os nossos cursos, e em todas as áreas. Os exemplos são voltados para todas as grandes áreas, desde humanidades, sociais, engenharias, biomédicas. Então, vale muito a pena. É de utilidade pública a gente divulgar. Eu vou tomar liberdade de colocar no link da descrição desse vídeo aqui, Por favor. os dois, tanto da Escola de Pesquisadores quanto do zucoescrito.com, vai estar disponível aqui no link da descrição desse vídeo. Professor, você já mencionou, imagino, você já mencionou aí a questão das características do bom pesquisador, né? Agora, como ter boas ideias, né? Obviamente está associado às características, mas tem alguma outra dica aí para ter boas ideias de como encontrar esse estado da arte aí? De boas pesquisas? Essa pergunta vale muito dinheiro, né? Antigamente a gente dizia que valia a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que vale mais já. Bom, então é o seguinte, né? Especificamente na área de pesquisa científica, não há como ter ideias se eu não conheço minha área. Porque, veja, o cientista é aquele que faz avançar a fronteira do conhecimento na área dele, certo? Se ele não sabe onde está essa fronteira, que você já mencionou muito bem, a gente vai chamar de estado da arte, eu não sei como fazer avançar. Então, são dicas, assim, né? Primeiro, né, os nossos alunos, pesquisadores, nós temos que conhecer muito bem aquela área, sub-área que a gente atua, certo? A gente tem que acompanhar. Primeiro, quem faz ciência é gente, então eu preciso conhecer as pessoas, os grandes nomes envolvidos na minha área, do Brasil, do exterior. Hoje em dia é fácil acompanhar a produção dessas pessoas pela internet, visitando as páginas dos seus grupos, suas redes sociais, né? Conhecer pessoas, participar de eventos, certo? Para quê? Para que eu saiba o que cada grupo, o que cada pesquisador está produzindo, ou pelo menos os mais proeminentes, né, Vitor? Estão produzindo, estão trabalhando naquele momento, né? Então, aí eu começo a entender, olha, esse tópico parece ser muito importante, porque tem muita gente trabalhando nisso nesse momento. Esse subtópico parece ser um hot topic, né? Tem pessoas aqui batalhando nisso, então parece que isso acompanha. Claro, em algumas áreas, dependendo do momento histórico, né?
Parece que todo mundo busca uma única coisa, está bem claro qual é. Em outras áreas pode ser que está bem mais difuso naquele momento, por isso que a gente precisa desse trabalho. Agora, nada substitui ainda a boa e velha revisão bibliográfica, revisão sistemática. Eu preciso acessar boas bases de dados regularmente a cada 2, 3 semanas, 40 dias, sei lá, dependendo da área, tudo é muito rápido. Para que eu recolha os artigos mais recentes, e aí eu filtro e vejo. Sim. Então, tendo noção, tendo esse mapa mental de onde está a fronteira, Vitor, é o primeiro passo para que eu consiga agora ter ideias, né? Muitas ideias vão ser boas, muitas não vão ser boas. Mas eu sempre gosto de falar, as ideias mais esdrúxulas, inicialmente, né, parece que são as melhores, né? Claro, às vezes a gente tem ideias que são só esdrúxulas mesmo, né? Não dá certo. Mas a gente não pode ter esse receio de testar ideias, por mais, né, claro, com bom senso, com responsabilidade, baseado na sua experiência do seu orientador, supervisor, coloque essas ideias em prática, teste sempre que possível. Mas então, a base para ter boas ideias, primeira coisa, é conhecer a área, né, Vitor? Okay. Conhecer em profundidade, fazer boas revisões regularmente, né? A pessoa chamou a atenção para um aspecto interessante, né? Revisão sistemática a cada 30, 40 dias, para você conhecer de fato. Isso depende, pode variar de área em área, vai saber o que está falando aí de mais atual, né? Muito, muito bom, né? Você já até mencionou, professor, mas eu vou resgatar um pouquinho, né? Por favor. Essa resposta dessa pergunta, né? Porque eu acho, parece simples a resposta, mas não é, né? Por que a gente publica artigo? Por que essa ânsia de ficar publicando artigo? Parece que o artigo é um fim em si mesmo, né? Fica um produtivismo, às vezes, exacerbado, né? Para que a gente tem que fazer essa publicação? Qual que é a nossa função de modo geral aí, por favor? Veja, então é uma coisa que muita gente confunde, porque é um aspecto meio pejorativo quando a gente fala em numerologia, quantidades de artigos. Então, é sempre bom deixar claro, né? Primeiro, como a gente já mencionou, o cientista, ele busca avanços na sua área. Esse é o papel dele. A gente usa a ciência para testar ideias, hipóteses, né? E com isso fazer avançar o conhecimento básico aplicado. Como já mencionamos também, eu preciso divulgar isso para os meus pares, né? Hoje, o veículo que nós temos, que pode mudar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, com o papel das redes sociais, eu acredito que vai mudar muito esse formato desse número enorme de revistas, muito especializadas que a gente tem hoje. Acho que pode mudar. As editoras também, estão todas atentas a isso, né? Mas então a nossa atividade fim é trazer esse avanço. A gente precisa dos artigos. Claro, o que a gente quer é qualidade. Desde há muito tempo a gente sabe disso. Pode ser que em alguns ambientes, em algumas circunstâncias, às vezes a numerologia, pura e simplesmente, tenha uma importância maior do que deveria. Pode acontecer, mas isso tem sido cada vez menos frequente, né? Importante a gente trabalhar com qualidade, produzir coisas com qualidade, Vitor. Agora, é lógico, né? 2 considerações importantes. Primeiro, dependendo do grupo, dependendo da área, dependendo da experiência, né, da idade do grupo, você consegue aliar qualidade com quantidade, sim. Eu vejo nas minhas áreas grandes grupos, né? A gente também participa de maneira mais modesta, mas dezenas de artigos por ano, grandes artigos por ano. Isso é comum na minha área. Então, esse é o primeiro aspecto. Você pode ter qualidade e quantidade. E segundo aspecto importante, sempre considerar as particularidades de cada área, né? Então, veja, eu trabalho numa área, numa sub-área, onde se publica muito, mas há outras áreas, grandes áreas, talvez humanidades ou sociais, não sei, onde, sei lá, um pesquisador que publique 2 ou 3 artigos por ano, isso é um excelente número. Né? É uma produtividade excelente. Então, não dá para a gente comparar pesquisadores de áreas ou sub-áreas diferentes, né? Porque isso é uma característica de cada área. Nesse momento histórico que a gente vive, né, aspectos relacionados a tecnologias, TI, biotech, a gente vê que são áreas que se publica bastante nesse momento, né? Sim. Que já foi diferente no passado. Né? Então, são 2 coisas importantes.
Às vezes é possível aliar quantidade com qualidade, qualidade com quantidade, com certeza, e também levar em consideração as características de cada área. Não dá para olhar pesquisadores de outra área e comparar com áreas diferentes. Então, isso é muitíssimo importante, mas, acima de tudo, a qualidade dos nossos trabalhos, né? Agora, é lógico, os extremos também são preocupantes, né? Eventualmente, se o pesquisador está há anos sem publicar alguma coisa na sua área, é preciso rever alguma coisa. Por outro lado, também a gente vê várias vezes na internet pesquisadores que publicam centenas de artigos por ano, também aquilo é sempre visto com calma, né? Então, a gente tem que levar em conta esses aspectos, Vitor. Dito isso, das características do pesquisador, da característica de uma boa ciência, de um artigo de um impacto, né, de impacto de modo geral, vamos para o nosso tema em particular aqui, uma pergunta mais direta, né, inteligência artificial e o ChatGPT em particular, né, pode ajudar a gente nessa escrita de um artigo científico, na produção de um trabalho? O que você acha? Eu acho que pode, inclusive desde o ano passado, quando foi lançado o ChatGPT foi lançado, se não me engano, no final de 2022, né? Mas no começo, pelo menos o acesso livre, né? A versão não paga, que acho que é a versão 3.5, me corrija se eu estiver enganado. Aí no começo do ano passado, né, principalmente pelo fato de terem publicados alguns artigos, né, onde o ChatGPT figurava como coautor, isso trouxe discussões, né, importantes na área editorial, né? E eu acompanhei um pouco disso e rapidamente fui olhar, fui entender, aprendi como é que funciona, o ChatGPT principalmente, e rapidamente incorporei um módulo no nosso curso sobre inteligência artificial, não apoiei a escrita, mas especificamente do ChatGPT, né? Então, a resposta à sua pergunta é sim, pode ajudar e ajuda muito, mas não elimina o nosso trabalho, né? Em alguns casos pode dar até mais trabalho, mas nós precisamos desse cuidado. Então, nos nossos cursos a gente sempre aborda, eu acho que vale a pena. No começo do ano passado, houve muitas discussões de editores preocupados, tentando, sei lá, né, de alguma maneira coibir. É impossível, a gente não vai deixar de usar essas ferramentas, né? Então, eu me preocupei em trazer para os nossos alunos, né, a responsabilidade que devemos ter quando usamos essas ferramentas. Mas pode ajudar sim, né? Agora, principalmente onde aquelas partes do artigo científico onde você não tem tantas informações específicas. Resumo, introdução, claro que resumo também tem uma parte de resultados, que é específico, né? Introdução, conclusões, pode te ajudar muito. Mas sempre você tem que editar aquele texto. Você tem que ter um trabalho de curadoria do texto que o ChatGPT te reverte. É impossível publicar da maneira que a máquina, né, te fornece. Então, precisamos desse cuidado. Aliás, aproveitando a deixa que você disse aí, qual que é a sua opinião em relação ao ChatGPT enquanto coautor? Eu sei que em um dos vídeos, uma das aulas que você ministra, você menciona o International Committee of Medical Journal Editors, né, que tem uma reflexão sobre isso, mas qual que é a sua opinião em relação ao ChatGPT como coautor de trabalho científico? Não se aplica, não pode. Essa é a minha opinião pessoal e também profissional. Não se aplica. Eu acho até, Vitor, que eu não sei, eu não conheço o que se passou na cabeça dos pesquisadores que colocaram ali o ChatGPT como coautor, mas acho que foi até uma maneira de trazer essa discussão, né? Porque é uma ferramenta, por enquanto, não faz sentido algum. Não dá para imputar para a máquina responsabilidade de uma coautoria. Ele não vai responder por aqueles resultados, ele não estava na bancada fazendo pesquisa, não estava no campo fazendo pesquisa. Então, como você mesmo mencionou, esse International Committee on Medical Journal Editors tem lá algumas prerrogativas para coautoria e tal, que vale a pena olhar, mas não se aplica, né? Não se aplica. Você pode fazer um agradecimento à plataforma, aos desenvolvedores da plataforma, na seção específica de agradecimentos. Mas como autoria, não faz sentido por enquanto. Tá? Por enquanto. Vou deixar também o link aqui do comitê aqui para quem quiser ter acesso a essas orientações, eu acho que vale a pena também.
né? Qual que é a sua opinião em relação ao ChatGPT pode ajudar, né? Eu tenho lido e assistido também o seu material, mas ajudar como? A escrever um artigo, qual que é a sua opinião, né? Para escrever, para revisar, para sugerir ideias, qual que é a principal ou as principais contribuições que a gente pode obter do ChatGPT? Todas essas que você mencionou, mas vamos colocar em ordem de prioridade aqui. Para escrever, por exemplo, né? Então você pode solicitar a máquina, o ChatGPT, para escrever um abstract. Vamos, né, nos concentrar em sessões. Ele, né, sobre tal assunto, ele vai escrever um abstract sobre determinado assunto, né? Para revisar, também, né, conheço muitos pesquisadores que estão usando, produz-se um texto, pede para o ChatGPT revisar. E é sempre bom colocar, revise esse texto para publicação numa revista científica. É uma maneira de já induzir a máquina para esse gênero, né? Pode ser que seja importante, tá? Então, para revisar, sugerir ideias também, por que não, tá? Agora, então, né, sugira algumas ideias importantes, disruptivas sobre o uso de tal coisa em tal aplicação da sua área, sobre tal análise. Ele vai sugerir. Agora, antes de nos beneficiarmos de todas essas benesses aí, eu preciso estar preparado para receber aquele material, aquele texto. Então, por exemplo, quando eu peço para o ChatGPT escrever um resumo ou introdução, eu preciso saber, é claro que, né, você não vai ter problemas ali de inglês, de gramática, de spelling, claro que não. Mas o texto pode estar muito ruim em termos de estrutura. Então, eu preciso conhecer o que é um bom resumo em termos de estrutura. Senão, eu não consigo opinar. Eu mostro isso nos nossos cursos, né? E faço a correção devida, adequada, não é? Sim. Então, isso é importante. Para revisão também, eu peço para ele revisar, eu pego aquele texto e vou ver se não apareceram palavras que eu, né, não uso em escrita científica, que são muito informais, ou que, né, não casam bem com esse gênero da redação científica. Então, e principalmente na questão de geração de ideias, Vitor, eu tenho que olhar cada uma daquelas ideias como expert na área e ver se realmente são boas, se são novas ou não, e ainda não consigo deixar de fazer revisão bibliográfica. Vou com aquelas ideias e faço uma boa revisão bibliográfica para ver se aquilo procede. Ou seja, pode ajudar muito, mas eu tenho que estar preparado. Ou seja, né, uma ferramenta que auxilia, mas não elimina do pesquisador a necessidade de conhecer a área, de ter curiosidade, de conhecer a estrutura, né, é uma ferramenta que auxilia, mas depende, obviamente, da curadoria, como você tem mencionado muito bem aí, do pesquisador. Aliás, gente, pessoalmente, eu recomendo fortemente, quem que tem interesse na área acadêmica ou publicar qualquer trabalho, faça o curso, repito, gratuito do professor Valtenci, porque lá ele ensina dicas que, olha, são valiosas, né, só para citar um exemplo aqui, apenas para ficar no título, como que ele explica que já no título a gente já pode apresentar o principal resultado de uma pesquisa, ao invés de ser um título genérico. Então, repito, se possível, faça o curso do professor Valtenci, que vocês vão ganhar aí muito em conhecimento, né? Professor, quais são os principais aspectos éticos envolvidos aí com a utilização do ChatGPT, hein? Quais são as preocupações éticas dos editores científicos com a utilização dessa plataforma? Olha, essa é uma ótima pergunta. Isso está tudo em aberto ainda, Vitor. Claro, há os aspectos éticos, né, que a gente tem no momento, né? Aspectos éticos, morais, boas práticas de pesquisa e tal. Mas, como é uma coisa relativamente nova, ainda a gente temos tido vários fóruns de discussão, envolvendo a comunidade acadêmica, editores, editoras, né? Mas ainda tem muita coisa a se discutir, né? Algumas revistas solicitam que você marque qual parte do texto foi gerada por IA ou foi processada por uma IA. Outras revistas não têm essa preocupação, né? Então, a questão editorial ainda está um pouco em aberto, as editoras estão se ajustando, mas até mais rápido do que eu imaginava, sabe, Vitor? Mas então é uma coisa ainda que está em processo, né, de aperfeiçoamento, essa parte de aspectos éticos, né, para a gente fechar uma normativa, alguma coisa ainda. Como é novo, né,
leva um determinado tempo. Agora, há um outro lado importante, tem a ver também com questões éticas, mas aí não tanto do pesquisador, mas mais da plataforma, digamos assim. Muitos pesquisadores têm receio de colocar um texto para ser revisado na plataforma de ChatGPT, se for uma pesquisa de ponta, muitíssimo importante, um breakthrough realmente. Claro, a princípio a plataforma diz que aquele texto que está lá, ninguém vai ter acesso, mas muitos pesquisadores têm esse receio, né, de colocar um texto ali. Então, esse é um assunto que esbarra em questões éticas, né, não do pesquisador especificamente, mas mais da plataforma, que também a gente tem que analisar com muito cuidado, né? Outro ponto importante também, que até eu vi alguns comentários, né, nas redes sociais e tal, é essa questão. Se o ChatGPT produz um texto para você, ora, propriedade intelectual é de quem? Né? Então, quer dizer, em muitas áreas, né, o texto em si é o objeto ali de proteção, né? Então, esse é um aspecto, né, realmente mais voltado para a ética, e que está em aberto ainda. É muito difícil a gente saber, olha, ChatGPT, eu já vi vários, muita gente me escreve, olha, meu professor disse que eu não posso usar o texto no ChatGPT para corrigir minha tese, porque senão há informações de que o ChatGPT vai cobrar pela autoria, digo, né, se sentir responsável pela autoria de alguma forma. Então, quer dizer, são aspectos importantes aí, éticos, né? Em 3 níveis distintos, que a gente precisa esperar um pouquinho, né? Essas discussões, né? Para ver os desdobramentos disso. Mas cautela é sempre bom, né? Então, fique atento, mas não deixe de usar, não precisa deixar de usar, digamos assim, né? Em aspectos específicos ali, eu acho que vale muito a pena. Mesmo porque você mencionou aqui que não é só para escrita, né? Você pode utilizar a ferramenta no auxílio a novas ideias, ou até mesmo de revisão de trabalho, embora envolva esse aspecto ético que você está mencionando, né? Geração de imagens ilustrativas, né? Isso em algumas áreas é muito importante, né? Só deixa eu fazer um comentário de novo, rapidíssimo. Para quem está um pouco menos familiarizado com o ChatGPT, tá? Então, veja, ChatGPT é uma ferramenta muito mais ampla. A gente, quando usa o ChatGPT para escrita científica, é uma pontinha do que ele pode fazer em várias outras áreas, né? Então, só deixar claro, não é uma ferramenta desenhada especificamente para escrita de artigos científicos. É para muitas outras áreas. Então, que fique claro isso, né? Muito bom. Para quem nunca ouviu falar ou quer começar, como é que é o primeiro passo? Qual que é o site? Quem entra? Como é que funciona aí? Olha, é só procurar no Google, que é muito simples, mas a plataforma, se não me engano, é openai.com, né? Open em português, né? OpenAI, né? .com, openai.com, e você entra ali, acho que ainda tem 2 versões, uma que é paga e uma que é gratuita. Você faz um cadastro rapidamente, né? E tem acesso. E aí você vai trabalhando com a máquina, é auto-ilustrativo, é muito simples, né? São janelas, você coloca a sua pergunta. Ele vai responder. E a máquina já gera um texto ali, é bastante simples. Muito bom. Pessoal, lembrando que existem outras também, né? Existem várias outras plataformas aí generativas de IA também que ajudam em textos e tal, então é só fazer uma busca, né? É muito simples de encontrar. Eu combinei com você, né, professor, meia hora, já estou passando aqui do nosso tempo. Fique à vontade, por favor. Agradecer demais aqui a conversa que a gente teve, esse ensinamento aqui, um pouquinho, né, obviamente não é uma aula, para isso eu recomendo uma vez mais assistir ao curso do professor Valtenci. Eu te agradeço demais aí a sua disponibilidade. Aliás, vou confessar com todos aqui, essa é a segunda tentativa que a gente está fazendo de gravar. Teve uma tentativa inicial, deu tudo errado, o professor, uma gentileza incomum de se ver na área, falou, calma, fique tranquilo, deu o tempo que foi necessário, marcou outra data, então eu queria te agradecer pessoalmente pela sua gentileza, disponibilidade incomum da gente ver, inclusive, tamanha gentileza na área acadêmica. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade e por conversar com a gente aqui no mundo acadêmico. Vitor, imagina, é um grande prazer. Então, novamente, parabéns pela plataforma, pelo seu trabalho, sua dedicação a esse canal.
Já faz muito sucesso e com certeza vai fazer, e eu desejo muito mais sucesso, né? Muita saúde e felicidade para você. Muito obrigado. Se você também adorou essa conversa, eu peço gentileza para que você dê o like aqui nesse vídeo. Isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo, esse vídeo com outros alunos, estudantes, professores, pesquisadores, enfim, certamente vai ajudar, né? Se inscreva aqui também no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.